Graça e paz, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um culto aqui, começo de mês, e que prazer poder estar aqui com vocês, que prazer poder estar ministrando essa palavra aqui. E sabe, hoje a gente vai começar uma série de aulas que vai tratar sobre as parábolas de Jesus. O mestre, ele era contador nato de histórias, ele contava muitas histórias. Para quem não sabe, 1/3 de tudo que Jesus disse era através de parábolas. Então ele contava muitas histórias para dizer sobre os ensinamentos dele, né? Então não era só histórias. O que tinha por trás disso era uma verdade espiritual. O que tinha por trás das histórias era uma verdade sobre o reino de Deus que estava para chegar. Bom, e sem mais delongas, vamos para a parábola de hoje que a gente vai analisar, que é a do filho pródigo. Ela se encontra lá em Lucas 15. E só para dar um contexto aqui, antes da gente começar na parábola propriamente dito, lá no versículo 1 e 2 de Lucas 15, Jesus ele está ensinando para a multidão, mas em volta dele estava pecadores e cobradores de impostos. Pessoas marginalizadas, sabe, da sociedade. Mas de longe estavam ali fariseus e mestres da lei, olhando para Jesus e criticando o mestre, dizendo: olha que pouca vergonha, esse cara, ele come junto com pecadores, ele anda junto com eles, e ainda se diz mestre, sério mesmo? Né? Então eles estavam criticando abertamente Jesus. Mas Jesus não deixa barato, e ele é inapelável, e ele começa a responder o porquê que ele estava andando com aqueles pecadores. E para isso ele conta 3 parábolas para eles. Ele começa dizendo assim: qual de vocês, tendo 100 ovelhas, mas perdendo uma, não deixa as 99 de lado para ir atrás da ovelha perdida? E encontrando ela, carrega-la nos ombros de volta para casa e diz: amigos, família, se alegrem comigo porque eu achei a minha ovelha perdida. E Jesus continua dizendo: da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. Uau, né? Jesus ele já começa com 2 pés no peito aí. Mas ele não para por aí. Ele vai para a segunda. Ele diz: e qual mulher, tendo 10 moedas, mas perdendo uma dentro de casa, não revira a casa toda até encontrar a moeda perdida? E encontrando, diz assim: amigas, vizinhas, se alegrem comigo, porque eu achei a minha moeda perdida. E Jesus ele vai de novo dizer: da mesma forma, haverá festa na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vixe! Eu tenho certeza que a partir daqui os fariseus estavam furiosos com Jesus ao ouvir essa passagem. Mas ele não para por aí, ele está inapelável na resposta dele. E ele vai para o texto que a gente vai ler agora, do filho pródigo. Acompanhem comigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome?
Eu porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloca um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma grande festa e comemorar, pois o meu filho estava perdido, estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Uau, essa passagem diz muita coisa, não é mesmo? Diz sobre o amor de Deus pelos seus filhos perdidos. E quanto mais coisa eu estudei sobre essa passagem, mais eu achei informação. Mas não vai dar para trazer tudo, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês 3 verdades espirituais que Jesus queria deixar para nós. E deixar também para os ouvintes dele. Então a gente vai dividir a pregação agora, a partir de agora, em personagens. Começando então pela verdade espiritual do Pai. Sabe, nós ao ver essa passagem a gente já acha, né? Nossa, que lindo, que maravilhoso, como é o amor desse Pai pelos seus filhos. Mas os ouvintes de Jesus entenderam muito mais do que nós sobre essa história, por causa do contexto histórico, né? Eles viviam na cultura de Jesus, a nossa cultura é um pouco diferente, né? Mas, por exemplo, um filho nunca chegaria para um pai e falaria: Pai, me dá a minha herança, eu estou vazando de casa. Nunca, nunca, de verdade. Sabe o que isso significa? Significa falar assim: Pai, eu quero que você morra para eu pegar tudo que você tem, os seus bens, tá? Ele estava dizendo isso para o pai dele. E o mais impressionante, né? O pai aceita e fala: tá bom. Mesmo que eu não concorde com a sua atitude, mesmo que isso seja desonroso para a família, você deixar a sua família e fazer isso, muito bem, você já é grandinho, toma aqui a sua parte. E sabe, eu imagino que os leitores, os ouvintes de Jesus, deviam estar pasmos nesse momento. Tipo assim, não, é sério, esse filho fez isso com o pai, que ousadia, ele é muito ousado. E mais uma vez, é sério, o pai aceitou essa proposta desse filho. Não, esse pai não sei onde ele está com a cabeça, aceitando o filho desse jeito, né? Então, eles perceberam isso, mas a gente, por contexto cultural e histórico, a gente não teria como saber, né, dessa questão. E mesmo depois, então, desse filho gastar todo o dinheiro irresponsavelmente do pai, desonrar essa família, ter deixado marcas permanentes nessa família, de verdade, destruiu 1/3 de tudo que o pai tinha, foi tirado, porque é isso que ele tinha direito, né? A 1/3 de tudo que o pai tinha. Sabe? Ele destruiu a família dele. E a passagem conta que ele foi morar numa região distante. Isso quer dizer o quê? Ele foi morar fora de Israel. Ele foi morar junto com pagãos, junto com os gentios, viver a cultura deles. Ali fala que ele estava trabalhando com porcos. O judeu nem tocava em porco, porque porco era impuro. Então ele desonrou no nível máximo o pai dele, com o pecado dele. Mas sabe o que acontece? O filho se arrepende e volta para o pai, né? E assim, quando o filho ainda está em direção ao caminho ali, para ir encontrar o pai, né? Estava indo na casa do pai. O pai de longe avista e fala: meu filho se arrependeu, ele está voltando, eu vou correr em direção a ele. E ele corre até o filho dele, abraça o filho dele e se alegra com isso. De novo, para a gente parece ser um contexto normal, mas não para os leitores, os ouvintes de Jesus.
Os ouvintes de Jesus estavam assim, meu, esse pai correu, é sério. Eles estavam em choque, sabe, com a atitude desse pai. Sabe por quê? Um patriarca da posição dele, da importância dele, dono de terras, nunca correria no Oriente Médio. Isso era vergonhoso e humilhante para ele. Mas esse pai correu até o filho. Estava nem aí para regra de etiqueta, para regra moral. Ele queria abraçar e beijar o filho. Ele estava com saudade do filho. Então eu tenho certeza, os leitores de Jesus, os ouvintes de Jesus estavam muito chocados com essa história. E o pai não para por aí, né? Porque o filho vem, né? Pede assim, não, pai, deixa eu restituir o que você perdeu comigo, né? E assim, os ouvintes de Jesus estavam esperando isso. É muito sensato, né? O filho vai voltar para casa, ele vai, no mínimo, restituir o que ele perdeu do pai. Então era cultural isso, sabe? Não, você volta como sendo empregado, meu. Depois a gente vê, né, como que vai ficar a sua situação. O que aconteceu? O pai falou, meu, não precisa pagar nada para mim. Pelo meu amor, sabe? Eu perdoo as suas dívidas. Tá pago o que você perdeu. E eu tenho certeza, de novo, a galera tava... Meu, esse pai é muito bondoso, velho. É sério, ele tá falando de Deus assim. Deus é assim, de verdade. Então eu acredito que eles estavam ali... Estavam ali meio alegres e com uma expectativa, sabe? Por causa dessa mensagem de Jesus. Tipo assim, a dívida entre nós tá paga. Pelo meu amor por você, não precisa pagar nada. Uau, que incrível, né? E Jesus, o que Jesus estava querendo dizer, então, para os fariseus? Qual que é a verdade espiritual por trás dessa passagem? É assim, Deus, Ele quer um relacionamento muito grande com seus filhos. Ele não vai medir esforços de verdade para perdoar seus filhos, para ter seus filhos de volta. Jesus estava dizendo assim para os fariseus, sabe o que vocês conhecem, sabem do amor de Deus? Rasga tudo e joga no lixo, porque vocês não sabem, ainda não aprenderam de verdade o que o Pai é capaz de fazer pelos seus filhos. Sabe por que estou pregando para esses caras aqui, esses pecadores? Porque eles são todos filhos pródigos, estão perdidos. Mas Deus quer todos de volta e vai aceitar na primeira oportunidade que eles quiserem voltar para casa. Jesus estava dizendo isso para os seus ouvintes. O Pai, Ele é maravilhoso. A mensagem ficou clara, né, gente? Bem, e continuando, a gente vai então para a nossa segunda verdade espiritual, que é a do filho mais velho. Aqueles mais atentos aí à pregação, talvez perceberam que eu cortei uma parte da história que fala do filho mais velho. Mas a gente vai analisar agora, e ela é muito importante, porque se a gente não analisa, 1/3 da verdade espiritual dita por Jesus é perdida por aqui. Então tem muito significado. Acompanhe comigo aqui então. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um servo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado.
A partir de agora, vocês vão concordar comigo que essa passagem poderia ser chamada de Os Dois Filhos Perdidos. Isso porque o primeiro, mais novo, ele era como aqueles pecadores que estavam em volta de Jesus. Agora, o filho mais velho, ele era como os fariseus. Jesus estava explicando ali, olha, esse filho mais velho são vocês, fariseus. E o filho mais velho fala assim, né? Olha, pai, trabalhei tanto, todos esses anos, ó, eu nunca desobedeci suas ordens, trabalhei que nem um escravo. E Deus poderia ter virado e falado assim, mas quando eu te pedi para ser meu escravo? Quando eu falei isso? Para que todo esse zelo? Para quem? Se o seu coração está longe de mim. Se você já não tem mais um interesse por mim. Uau! E sabe, às vezes eu me sinto um pouco como esse irmão mais velho. Eu me sinto isso. Porque às vezes eu foco tanto nas obras que eu esqueço de focar no Pai e num relacionamento com o Pai. E Deus ele fala o seguinte, eu não quero ter um relacionamento de servo e senhor com você. Eu não quero ter um relacionamento de chefe e empregado com você. Eu quero ter um relacionamento de filho e pai. Ele fala isso para nós. Se aproxime não do Pai com obras, mas se aproxime do Pai com um relacionamento verdadeiro com Ele. É isso que Ele está esperando de nós. E olha só que interessante, o filho mais velho, ele fica bravo, né? Porque tipo, ele não recebe nem um cabrito. Mas a verdade é que a parte do filho mais novo, ele já tinha pego e já tinha gasto tudo. Tudo que tinha sobrado ali na fazenda era do filho mais velho. Então assim, ele está pedindo ali para o pai um cabrito, mas a fazenda, os empregados, o porco, o boi, tudo era do filho mais velho. E sabe, muitas vezes a gente pode ser igual esse filho mais velho, que a gente pede para Deus, Pai, me dá um cabrito. Pai, me dá um cabrito, me dá um cabrito. Quero muito cabrito, cabrito. Quando Deus, Ele quer dar toda a herança dele para você. Ele fala lá no verso 31, tudo que eu tenho é seu, meu filho. Então, essa mensagem é para nós, que a gente possa colocar isso no nosso coração assim, larga esse cabrito, larga isso que a gente está pedindo para Deus, quando Ele tem planos tão maiores do que a gente pode imaginar, mais do que esse cabrito que a gente está pedindo. E olha só um ponto interessante também sobre essa passagem, que o filho mais velho, ele achava que merecia o cabrito, pelas coisas que ele fazia para o pai. E muitos de nós podemos ser assim também, achar que a nossa salvação é porque nós somos bonzinhos e porque a gente faz muita coisa, ou a gente achar que o que Deus nos deu de bênçãos é porque a gente fez coisas. A gente pode achar então, nossa, Deus me deu emprego porque eu orei de joelho. Deus ele me deu uma casa, um carro, porque em vez de dar 10%, eu dei 20% no dízimo. A gente pode achar, não, porque eu li 200 capítulos na Bíblia num dia só. Deus ele me deu muitas bênçãos. A gente precisa repensar essa ideia, galera. A Bíblia diz que o salário daquilo que a gente faz é a morte. Porque o que a gente mais produz, mais do que obras boas, a gente produz pecado. Pensa, desde quando você acordou hoje, até agora, você vem pecando. E somado isso todos os dias, né? Todos os dias nós vemos pecando.
Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma conta com Deus, se tivesse uma conta com Deus, vocês acham que ela estaria positiva ou negativa? Com certeza ela estaria negativa. Porque a gente faz muito mais maldades do que coisas boas. Pesado, né? Lógico, para a justiça dos homens a gente pode até pensar, eu sou bom, eu mereço alguma coisa, mas para a justiça perfeita de Deus, a gente está muito no chinelo do que é a justiça dele de fato. E se eu não te convenci ainda, eu quero te mostrar quem eram essas pessoas que Jesus estava falando essa parábola. Ele estava falando isso, que eles não mereciam. Eram os fariseus, eram os mestres da lei. Então a gente pode falar assim, não, eu oro todos os dias. Os fariseus, eles oravam 3 vezes no dia. E dependendo da situação, eles oravam 5 vezes no dia. A gente pode bater no peito e falar, eu leio a Bíblia todos os dias. Muito bem, os fariseus, eles tinham a Bíblia decorada, o Pentateuco decorado na cabeça. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio na cabeça, memorizado. E a gente aqui tem dificuldade de terminar o livro de Números, né? Que é tão difícil de terminar, mas eles tinham decorado na cabeça. A gente pode falar, mas eu jejuo de vez em quando. Eles jejuavam toda semana. A gente pode falar também, mas eu vou no domingo na igreja. Eles se apegavam tanto à lei do sábado, que era descanso do Senhor sagrado, que tinha fariseu que nem andava direito no sábado. Ficava parado, já que não é para fazer obra, não vou nem andar. Eu vou descansar, ficar no Senhor. É sagrado. Não é para andar, é para descansar. A nível que era o rigor religioso deles. Então esses caras estavam muito mais acima no nosso nível, do que o nosso nível, seja de prática religiosa, seja de zelo. E Jesus ele vira e fala assim para esses caras, sabe isso que vocês fazem? Rasga tudo e joga no lixo, porque isso não vale nem um cabrito para Deus. Vocês não são merecedores de nada do que vocês estão pedindo para Deus. Pesado, né? Então, realmente, a mensagem é que a gente não é merecedor daquilo que a gente às vezes acha que a gente está recebendo de Deus. Ele dá de graça para nós. E a verdade espiritual que eu queria deixar aqui para nós está lá no versículo 28, que fala que o filho mais velho se irou tanto que ele não foi para a festa, ele não quis entrar. E a verdade espiritual é a seguinte, dependendo de como está o nosso coração, a gente não entra na festa da graça, na festa do favor imerecido de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado como e onde está o nosso coração. Será que está em obras? Será que está em merecimento? Ou está em Deus e na graça dele? E a terceira e última verdade espiritual é sobre o filho mais velho. O filho mais novo, desculpa. O filho mais novo conta a história de pessoas que estão longe de Deus. Pessoas que querem viver do seu próprio jeito e reconhecem isso de fato. Ou aquelas pessoas que querem ser filhas de Deus, mas só para usufruir aquilo que Deus tem, as bênçãos dele, sem se comprometer a viver uma vida com o Pai, na casa do Pai, da forma que o Pai gostaria que nós vivêssemos. E a gente quer encontrar felicidade em outros lugares que Deus não gostaria para nós. Mas quero trazer uma reflexão aqui. Para que nós corremos atrás de felicidade momentânea? Para que nós corremos atrás
de desejos mundanos, sonhos mundanos, quando isso não vai nos completar de fato, quando isso não vai trazer realmente felicidade como Deus traz. E a verdade é essa: Deus tem o melhor para mim, para você. Deus ele tem uma herança muito maior do que os nossos desejos que temos buscado. E sabe, de fato, a princípio parece que os nossos sonhos eles são mais empolgantes, que os nossos sonhos, os nossos planos trazem muito mais felicidade, mais amigos, mais prazeres, mais emoção para a nossa vida. Mas quando o nosso castelo de areia ele desaba, a gente percebe que a gente está na lama. E a gente está buscando comida de porco. E mais uma reflexão aqui então para nós. Para que nós queremos buscar comida de porco, ficar na lama, sujo, quando Deus ele quer te dar uma casa, quando Deus ele quer te dar uma família, a comida dele, colocar um anel no seu dedo, a melhor roupa e sapato da casa. E aí? A verdade, irmãos, é que dentro de nós temos um buraco que é do tamanho do infinito. E estamos tentando preencher esse buraco com coisas finitas desse mundo. Dinheiro, emprego, faculdade, beleza, estética, romance e por aí vai. Tudo que essa carcaça pode sentir e desejar. Mas a verdade é que só um pode preencher esse vazio infinito no nosso coração. Aquele que é infinito também. O Pai. O Pai pode preencher esse vazio em mim e em você. Então, se você não quer mais viver uma vida de chiqueiro, você precisa só fazer duas coisas: se arrepender e voltar para a casa do Pai. E olha só o que diz na história: quando o filho mais novo ele percebe como ele estava errado e buscando felicidade no lugar errado, ele se arrepende e fala: vou voltar para o Pai. E ele pensa assim: não, no caminho eu vou dar uma desculpa aqui, né? Eu vou falar que aconteceu isso no passado, e quando eu chegar lá eu vou falar: não quero ser teu filho, deixa eu ser só empregado, aí eu pago o que eu preciso pagar para você, e eu sei que as coisas vão estar melhor do que eu estou aqui, sabe? Vamos fazer dessa forma, sabe? Mas quando ele chega, o pai vem abraçando ele, correndo atrás dele. E ele chega e prepara então o seu discurso: pai, me perdoa porque eu pequei contra o céu, contra ti, é que aconteceu isso, me deixa ser... Peraí. Depressa. Traz depressa a melhor roupa, o melhor sapato. Põe o anel no dedo dele, mata o boi gordo, vamos fazer churrasco e festa hoje. O pai nem deixou ele terminar de falar. Aqui não tem escravo. Filho é filho, e filho meu não anda sem roupa e sapato dentro de casa. É isso que ele quer dar para você. Isso que ele quer dar para nós. E é da natureza humana, né? A gente quer, o que eu preciso pagar? O que eu preciso fazer para ter isso que Deus ele quer oferecer para mim? Ler 10 capítulos? Em vez de pagar 10%, pagar 20%? É orar de joelho? Pagar promessa? Não precisa pagar nada. Você só precisa ter um coração quebrantado e virar para o pai e falar: papai, me perdoa. A partir de hoje, eu quero morar na sua casa, junto contigo. E essa é a terceira lição. Essa é a terceira verdade espiritual. Você não precisa pagar nada. Você só precisa se arrepender e voltar para o Pai.
Para finalizar esse assunto, queria dizer uma coisa. Você já parou para pensar que o perdão, ele não é para quem merece? Porque quem merece o perdão não fez nada de errado. Assim como Jesus. Ele é merecedor. Ele não fez nada de errado. Mas agora eu e você, nós somos pecadores, falhos. E é por isso que nós não merecemos nada. É por isso que ele dá de graça. Ele fala, Tó, aceita a graça pelo meu amor que eu tenho por ti. Galera, queria deixar então aqui para vocês as 3 verdades espirituais que a gente conversou. A primeira delas é que Deus ama cada um dos seus e Ele está disposto a perdoar, não importa o que você fez no passado. A segunda verdade espiritual é para os filhos mais velhos que têm pensado que nós somos salvos porque nós somos bonzinhos, que nós recebemos coisas de Deus porque nós merecemos. A mensagem para você é: larga essa mochila que está nas suas costas pesada do merecimento, da responsabilidade e deixa Jesus carregar ela. Aceita vir para a festa da graça. Aceita a festa do favor imerecido de Deus, que Ele dá de graça para os seus filhos. E aceita que nós não somos merecedores. E a terceira coisa é: larga esse cabrito. Larga esse cabrito porque Deus ele tem muito mais para te dar do que isso. E para os filhos mais novos, para você que ainda não faz parte de uma igreja, ou para você que já fez parte e hoje está afastado, ou para você que tem vivido o seu próprio evangelho, reconhece isso. A minha mensagem para você é: volta para casa do Pai. Porque a felicidade que você busca, ela é muito instável e curta. E Deus ele quer te dar uma felicidade muito maior do que você deseja e do que você busca, e muito mais duradoura. Irmãos, para finalizar, acompanhem comigo em uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por essa aula que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa tocar no nosso coração com essas verdades espirituais. Que possamos entender de fato que só o Senhor é Pai, só o Senhor é merecedor. E por causa disso, que o Senhor oferece para nós a Tua graça, porque nós não merecemos. Mas o Senhor é um Pai tão amoroso que está disposto a fazer tudo para ter os seus filhos, que são imperfeitos, que não seguem de fato as suas ordens, mas o Senhor nos ama tanto que o Senhor só quer o nosso arrependimento e nós voltarmos para casa de fato. É isso que o Senhor espera de nós. Pai, coloca isso no nosso coração, na nossa semana, na nossa vida contigo sempre. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, espero que vocês tenham gostado dessa pregação. Era isso que eu queria passar hoje para vocês. Deus abençoe, fiquem bem e um grande abraço. Tchau, tchau.